Susana, muito obrigada por haber aceptado este encuentro, de estar acá con nosotros en BIBEM, en esta conversación sobre pruebas de exorcismos, pruebas, exorcismos, a veces a mí también me cuesta decir. Programamos tu corto porque está integrado en un foco llamado Travesías. Para eso tenemos que agradecer a la Embajada de Portugal, en realidad en especial al agregado cultural de la Embajada, João Riverete, a quien debemos agradecer porque fue él quien nos lanzó el desafío de, no de hacer este foco, pero de pensar una manera de celebrar la efeméride de los 500 años de la travesía de Magallanes. Entonces nosotros pensando así, nos detuvimos en la palabra travesía, que nos llevó por otro, como que nos llevó por otro lado al formato del cortometraje, que es un formato de tiempo corto, pero de profundo recorrido muchas veces. Y, y el corto nos llevó a Terratreme, una de las productoras, para quien no sabe, más importantes de Portugal, de la que Susana justamente es una cofundadora. Es una productora que ha creado espacios de producción y que ha permitido un desarrollo muy importante, creativo, tanto en términos artísticos como en términos de diseño, de producción, muy, bueno, muy destacado y muy importante en la historia del cine contemporáneo portugués reciente. Y además con un alto envolvimiento político y social, y justamente dentro de ese, como de ese marco y de ese contexto, pruebas de exorcismos, es una película que nos pinta un panorama que lo podemos integrar en un contexto social muy marcado. De hecho, tu corto empieza con una citación de Kafka del Castillo, que es una especie de prenuncio a esta reflexión sobre el mundo del trabajo en las sociedades contemporáneas, que entre paréntesis después de 2020 llevó un sacudón muy grande de nuevo y tenemos que barajar y dar las cartas de vuelta, pero bueno, queríamos preguntarte, también sabemos que este corto es un producto residual, no sé si puedo usar esta palabra en términos cinematográficos, de un documental, de un largo documental, Vida Activa, que has hecho, que está relacionado con un trabajo que también hiciste. Bueno, quisiéramos que nos compartas un poco de esta travesía por detrás de este corto que nos pareció una reflexión tan urgente, importante y que a la vez que habla tanto de un Portugal, de un determinado momento de Portugal que también nos pareció relevante dar espacio en este contexto de este foco. Sí, es muy importante o que has dicho de la relación cuidativa, lo documental que hay feito anteriormente, e, porque o Provas e Exorcismos é uma história de um arquivo que pertence a um grande arquivo de histórias que eu hei colecionado durante todo o período em que eu trabalhei no programa Novas Oportunidades. O documental A Vida Ativa é um documental sobre este programa, que ha sido um programa muito importante em Portugal, um programa de educação de adultos para pessoas, por las personas que han saído muito cedo da escola e han podido fazer uma graduação neste programa para melhorarem as suas competências escolares. E eu trabalhei como técnica, como observadora, e eu he ido trabalhar por lo programa para fazer um filme, um documental, porque eu tenho uma tia. Tengo una tía, perfecto. Tenho uma tia que ha trabalhado no programa, na concessão das metodologias, e eu
achado muito interessante as nossas conversações sobre o programa, e eu aí e ela me ha despertado para fazer um filme sobre isso. E depois ela me ha dito que havia uma possibilidade de trabalhar como técnica, e eu he dito, oh, ok, e eu vou. E como técnica eu vou fazer o documental da mesma maneira, achava eu. Achava eu. E eu he trabalhado no programa por 5 anos, e foi nestes 5 anos que há aquela crise que ha golpeado Portugal, uma grande crise que ha fechado muitas empresas, muita indústria, que ha Fábricas. afetado muita gente. E neste momento eu estava neste programa e eu he assistido de muito perto esta realidade muito dura, porque muitas das pessoas com quem eu trabalhava estavam desempregadas, e este programa era uma forma de responder a isso, à crise. E durante estes 5 anos eu he ouvido e escutado muitas histórias de vida, muitas. O meu trabalho técnico era ajudar as pessoas a escrever as suas histórias de vida. E nisto, a história de Provas e Exorcismos é a história de um homem que eu conheci, com que fez este programa comigo como técnica, e nos tornamos amigos. A sua história, por mim, era muito interessante, porque ele tinha um trabalho muito árido, muito minimal, na indústria. Ele era um operário, e ele estava muito afetado por o desemprego. Eu pensava, mas porquê? Porque ele tem um trabalho de merda, que é horrível, mas está agarrado àquele trabalho como se fosse a coisa mais importante para ele. Porque ele, ao mesmo tempo, também não se via a construir algo de novo, algo diferente, a recomeçar a sua vida de outra maneira. E este dilema é que era para mim muito interessante. Por que este homem está mal por não ter um trabalho que é tão mau, tão difícil, tão pobre, E é esta a questão sobre o trabalho e a ligação das pessoas, esta ligação existencial ao trabalho que me ha despertado para este filme do Provas e Exorcismos. E é um período para mim muito importante na minha vida personal e como realizadora de cine, porque me ha interessado muito por as questões do mundo do trabalho, e pronto, e penso que um pouco, na grande parte, um período da minha cinematografia é dedicada, penso que vida ativa, a provas de exorcismos, e este último filme que estou terminando, eu penso que é um outro filme que é também uma história de uma pessoa que eu he conhecido no programa Novas Oportunidades. É um pouco um ciclo do meu trabalho sobre o mundo laboral. Susana, bueno, gracias por esta introducción, porque realmente como nos acercaste muchísimo más al corto, de una manera lindísima y con una sensibilidad muy grande. Creo que, bueno, todo tu trabajo se destaca también porque tienes una mirada muy sensible, con un posicionamiento político y estético muy definido, tal y como lo decía María. Sobre todo en este corto, me parece que también hay un dilema entre la vida y la muerte, ¿no? Hay una escena muy fuerte sobre la historia de un cuadro en una capilla, sobre la religión, ¿no? Y una guía describiendo la simbología y destacando, bueno, los rostros y como desde un lugar casi optimista, ¿no? Como de celebrar la vida. Y después vemos, más adelante,
el testimonio de una persona que todo el tiempo está pensando en la muerte porque no tiene trabajo, porque no tiene oportunidades, ¿no? Es una conversación que hay entre una mujer y otro de los personajes en donde está constantemente la muerte. Entonces, eso te quería preguntar, si, ¿qué religioso tiene el corto y cómo retratas la muerte y por qué es importante para ti mostrar eso? Io penso che non hai nenhuma intenzione que io hai dirigido e sentido de no. Yo no gosto mucho de trabajar las intenciones de la cena do quadro na igreja é um acaso. E eu a encontrado uma amiga do liceu, quando eu estava no programa Novas Oportunidades, a encontrado, porque quando eu trabalhei nesse programa, eu não era em Lisboa, era numa pequena cidade um pouco a norte de Lisboa. Es un suburbio, ¿no? Es cerca, pero es un Cerca, lugar donde por ahí muchas personas duermen y trabajan en Lisboa. Ok. sim, Pero para sim. que se entienda bien que Uma es como... zona que era muito industrializada, muito perto do Rio Tejo. E nesse momento eu a encontrado esta amiga, que é uma amiga que era estudante de História da Arte, e ela estava a trabalhar num museu em Vila Franca de Xira, esta cidade que é dando filme. E ela me ha dito que ela ha trabalhado no restauro Ok. do quadro, e ela me ha invitado por ver o quadro, e ela fez-me uma grande explicação, e eu achei tão belo a forma dela falar, que eu dito, bom, isto tem que estar no filme, eu quero que ela esteja no filme a falar sobre o quadro. E foi só isto, ou seja, foi combinar, foi juntar coisas que eu não sei que sentido ia resultar uma coisa com outra. E eu gosto muito de fazer isto porque há um grande mistério depois que é sempre fazer um filme nesta lógica de juntarmos coisas muito diferentes, coisas que só podiam ser juntas pelo cinema e que é um resultado completamente imprevisível, desconhecido e misterioso. E eu gosto muito de fazer isso sem pensar muito nas intenções. Eu não tinha uma grande intenção, um grande discurso sobre a vida e sobre a morte. Eu não tinha. Eu tinha vontade de ter minha amiga no filme com, com o discurso sobre a tela e a forma de falar. E depois eu logo veria como é que as coisas se iam relacionar. É um pouco mais isso que eu gosto de... Pero muy buen ejercicio, porque, sabes, para nosotros como espectadores, realmente pensar en esa imagen y en la lucha por otro lado de Oscar, el personaje principal, es casi como un aliento esperanzador, ¿viste? Como hacia la vida, pero, y además también porque es el catolicismo dentro de la idiosincrasia portuguesa también muy importante, ¿no? Es casi como que la religión, como que no importa, vamos a morir pero tranquilos porque estamos en manos de Cristo, ¿no? Como casi algo de un tono optimista. Entonces para mí funcionaba de una manera espectacular, mejor dicho, creo que todo tenía muchísimo sentido. Eso por el lado religioso. Y ahora sí me gustaría como que nos contaras un poquito más sobre el texto de Kafka, y sobre el título del corto, sobre el exorcismo, sobre todo, como ¿qué crees que estaríamos obedeciendo? Y en este caso del corto, ¿qué se estaría exorcizando? O título é título de um poema de Henri Michaud, que eu não sei se sei interpretar muito bem, mas que é um poema que me ha transmitido que a ideia de quando nós estamos obsessivamente repetindo o mesmo problema,
que é possível a partir de que é possível que a gente se possa transcender, transformar. Uma coisa que há a ver com essa ideia de uma transformação, de uma superação, superar, transformar a partir dos obstáculos, a partir dos problemas. Era um pouco essa ideia da ideia da transformação, que é algo que me interessa muito. Disculpa, Susana, no sé si es terminar, no sé si ibas a terminar algo y a concluir. Sí. Puedes Me gustaría solo que puedas mencionar algo sobre el tema documental ficción, porque eso sí fue una intención, ¿no? El que este archivo que quedó residual, ¿no? Que dio origen a este corto, ¿tuviste ganas, intención de trabajar la ficción? Aunque sea bueno, no actores, pero que fuese una ficción. ¿Querés desarrollar un poco ese territorio de trabajo que por ahí se repite, ¿no? Que es el documental, el largo documental es documental y después el corto parece que se afila y afina el material que tenés y y abordas Sí. Io non tenho propriamente uma metodologia precisa. Eu penso que estou um pouco a construir, a colecionar. E eu penso que tudo é possível trabalhar com atores, com atores. Eu não tenho nenhum tipo de decisão fechada, mas penso que todos os documentários que eu he feito han deixado uma espécie de lastro mental, das imagens mentais de outras histórias que ficaram por contar. E essas imagens han criado outras peles. E eu he feito, é como se eu estivesse sempre um pouco a trabalhar num díptico. Eu faço o documental e depois eu faço um curto ficcional. E aí passado 2 vezes com outros filmes. E é um pouco essa urgência de fazer uma outra coisa a partir daquilo que não é sido contado no documental, de qualquer coisa mental que é ficado e que eu tenho necessidade de compor a história, compor, fabricar, mostrar. E os meus primeiros gestos da ficção são gestos muito centrados, com limites, que são os limites de las próprias personas, de la história de las próprias personas que eu retrato. E eu tenho muito pudor em trazer de outras coisas que não pertencem às pessoas. É um pouco ingênuo, mas eu penso que há este limite. Eu penso, ultimamente tenho-me pensado um pouco como uma espécie de biógrafa, da literatura, uma biógrafa que escreve sobre a história de alguém. E a biografia tem um pouco o limite. Tu não podes dizer coisas que não são verdadeiras. Tu não podes falsificar a biografia. Podes contar a história de uma forma, de 1000 formas, mas há uma base de veracidade que tu não podes ultrapassar. E eu penso que eu tenho um pouco isso interiorizado. Não para sempre, porque eu vou fazer um outro filme completamente escrito e desenhado por mim, sobre a minha experiência, mas eu penso que os primeiros passos que eu he feito na ficção um pouco este limite.
factual, trabalhar con los factos. Sí. Y bueno, ahora seguiríamos, no sé si María Ángela tenés algo más, pues seguiríamos escuchándote, el tiempo siempre es corto, parece que ahora como que calentamos el motor. Es muy mal, portanto, es terrible, por eso pienso que no, no era una buena idea. No, España es espectacular. No, No, creo que hiciste un recorrido muy lindo por el cortometraje con los aspectos que para nosotros eran muy inquietantes, ¿no? El texto de Kafka, la parte de la religión, la muerte, este personaje tan interesante de Oscar, y creo que en todo eso siempre retratas de una manera formidable la espera, ¿no? Como el poder de ceder, el paso del tiempo, la desesperación desde un lugar muy reflexivo. Entonces, simplemente agradecerte, Susana, por este tiempo, por este cortometraje. Es un honor para nosotras tenerlo dentro de esta muestra, dentro de este programa. Ok, gracias.